Você já deve ter ouvido falar sobre o armário cápsula, né? Aquele conceito de ter poucas peças e fazer sempre as mesmas combinações. Parece muito entediante, né? Até porque é entediante. Nesse vídeo eu vou te ensinar a ter um armário cápsula que seja a tua cara, com a tua personalidade e que seja duradouro, que dure anos. Bora esquecer daquela ideia de ter só peças neutras e sem graça. Bora pensar fora da caixa e criar o nosso guarda-roupa que seja assim, prático e sustentável, mas que também, ainda assim, reflita quem você é. Bom, para começar, por que um armário cápsula? Além de você economizar tempo e dinheiro, você para de cair na armadilha de compras impulsivas e começa a comprar de maneira mais consciente, mais inteligente, comprando peças de boa qualidade que você sabe que vão durar e, além disso, que sejam versáteis. Essa é a graça do armário cápsula. Bom, primeiramente vamos desmistificar o armário cápsula, o conceito do armário cápsula. Muitas pessoas acham que armário cápsula é sinônimo de minimalismo total, só com roupas pretas, brancas e cinzas. E não precisa ser assim. O armário cápsula, ele pode e deve refletir o seu estilo pessoal. Eu sei que isso não é falado na internet, mas ele pode e deve refletir o seu estilo pessoal. Você não vai sair usando blazer, camisa branca e calça de alfaiataria se você não gosta. Não faz sentido você sair pela vida vestindo uma coisa só porque é prática. Moda não é pra ser assim, não. Moda não deve ser assim. Bora quebrar mitos sobre o armário cápsula que muita gente acredita cegamente sobre o armário cápsula e não tem por que ser assim. Por exemplo, que o armário cápsula é só básico. E a verdade é que ele não precisa ser só básico. O armário cápsula, ele pode e deve ter cores vibrantes, estampas e até peças que chamem muito a atenção. A ideia, na verdade, do armário cápsula é que ele tenha peças que conversem entre si e que conversem com o teu estilo pessoal. Ele não pode ter, assim, não deve ter só peças básicas, só peças neutras e peças sem graça nenhuma, sem personalidade nenhuma, que seja um armário cápsula igual a de todo mundo. Mas ele também não pode ter peças, assim, muito extravagantes que não combinem com nenhuma outra peça, porque aí não vai ser prático, não vai te ajudar a combinar. Você vai acordar todo dia de manhã e não saber o que vestir se você não tem peças que combinem entre si. Ou seja, se você tem peça, por exemplo, muitas peças em cores vibrantes, como por exemplo vermelha, amarela, sei lá, roxa, você precisa ter algumas peças que sejam em cores mais neutras para poder combinar, para que elas conversem entre si, para que seja, ainda assim seja um armário que seja versátil. Dá para entender o conceito? É isso que o armário cápsula é. Não precisa ser aquela coisa sem graça que a gente vê na internet. Não precisa. Segundo mito é que o armário cápsula é fixo, ele não pode mudar. Isso é totalmente errado. O seu estilo, ele evolui o tempo inteiro com o tempo. Se você muda de cidade, de trabalho, de sei lá, o que for, ou se você muda sua personalidade, seus gostos, o seu estilo vai evoluir com você e é óbvio que ele faça isso. Então, não se apegue a ter o mesmo armário cápsula agora e você montar ele pro resto da sua vida, ou por 10 anos. Isso é ilógico, não vai ser assim, não vai acontecer. Se você engravidar, se você mudar de trabalho, se você mudar de cidade, mudar de personalidade, mudar de hobbies, tudo isso influencia o seu estilo. Então, não faz sentido você ter essa noção de que seu estilo, seu armário cápsula é fixo e você não pode mudar ele. É totalmente errado. Imagina se eu, com 22 anos, eu montasse meu armário cápsula agora, acreditando que vai ser esse mesmo estilo por 10 anos, 20 anos. Seria totalmente ilógico. Provavelmente daqui a um ano o meu estilo já vai ter mudado muito. Imagina 2, 3, 5... Meu Deus do céu, nem se fale. Inclusive, quando você começa, por exemplo, se você começa a ganhar mais dinheiro, é outra coisa que faz o estilo mudar muito. Você começa a investir em outro tipo de peça, em coisas que você sempre quis. Assim, tem muita coisa que vai mudar, vai influenciar no teu estilo e você precisa ser fiel a você, a quem você é, a como você se sente e evoluir esse armário. Tem peças que sim, de repente vão ficar ali por muitos anos, mas tem outras que vão com o tempo, com mudanças da sua vida, não vão fazer mais sentido elas estarem ali. Então não tem nada de errado nisso, tá? Inclusive. Agora, se o armário cápsula ele pode ser personalizado, como a gente faz isso? O segredo, ele tá em você escolher peças que reflitam quem você é, que façam sentido com a tua personalidade,
e que ao mesmo tempo elas sejam versáteis, ou seja, que combinem com várias outras peças para você poder usar aquela peça diversas vezes em diferentes tipos de evento, em diferentes ocasiões. Então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Então bora ao passo a passo para a gente montar o nosso armário cápsula personalizado com a tua personalidade, garota. Primeiro de todos, um passo que eu considero que é essencial, fundamental, é a gente fazer um exercício de autoconhecimento. Pare e se pergunte, como eu quero me sentir nas minhas roupas? Eu quero me sentir elegante, eu quero me sentir sensual, eu quero... Por exemplo, se você não quer se sentir sensual, sexy, não quer demonstrar isso, não quer que isso seja o que representa você no seu estilo, nas suas roupas, então não é o ideal que você compre roupas muito coladas, roupas com muito decote. É muito importante você saber como você quer se sentir, o que você quer representar, o que você quer expressar, tá? Outra questão é o que realmente, uma outra questão que você precisa se perguntar é o que realmente me faz sentir bem. Se, por exemplo, vou dar de novo o mesmo exemplo, se roupas muito coladas, uma personalidade mais sexy, mais sensual, não é o que te faz sentir bem, não vá por esse caminho, não traia quem você é, a sua personalidade, e siga um estilo, uma expressão pessoal que não coincide com quem você é. Você pode ser sexy, sensual, assim, fogosa, tudo que você quiser, mas você pode não querer demonstrar isso nas suas roupas e tá tudo bem. Não faça só para agrandar a visão masculina ou para tentar achar validação, porque isso vai trair você da pior maneira possível. E outra questão que você precisa se perguntar é quais cores, quais tecidos, quais estilos me representam. Porque se cores muito coloridas não te representam, você não vai só comprar roupas coloridas para ter um armário cápsula com mais graça. Não faz sentido. Se não te representa, se você não gosta de jeito nenhum, não compre roupas amarelas, não compre vestido amarelo, não compre vestido, sei lá, roxo ou azul, coisas mais coloridas que você não gosta, não compre. Se tecidos, assim, mais com muita estrutura, assim, por exemplo, um blazer muito estruturado não é a sua cara, não compre. Então, e outra coisa que também vale, estilos. Não siga estilos, estéticas que não coincidem com quem você é. Eu já falo disso muitas vezes, eu falo isso o tempo inteiro para todo mundo. Não siga estilos, não siga tendências, coisas assim da internet só porque você acha bonito. Porque a gente pode achar bonito certas tendências, certos estilos, mas muitas vezes não vão coincidir com quem a gente é e tá tudo bem. E por isso que o mundo é diverso, tem diversas personalidades, diversos estilos, porque cada estilo é para cada pessoa. E não tem nada de errado você gostar de um estilo, mas saber que não faz sentido com quem você é. E agora vamos aos passos práticos, a mão na massa mesmo, que é a escolha de peças. A gente precisa começar por escolha de peças básicas. É óbvio que para montar um armário cápsula você precisa fazer um mínimo de escolha de peças básicas, mas elas têm que ser com um toque pessoal, com a sua personalidade. Como assim? Por exemplo, ao invés de comprar uma camiseta branca tradicional, ao invés disso, você pode comprar uma camiseta branca que tem um corte diferenciado, como, por exemplo, um corte assimétrico, ou uma manga bufante, ou uma gola interessante, sabe? É colocar a sua personalidade até nos mais mínimos detalhes, como, por exemplo, uma camiseta branca. Não precisa ser apenas uma camiseta branca tradicional, pode ser uma coisa mais com a tua cara. Por exemplo, manga bufante é uma coisa um pouco mais de uma pessoa que mais romantiquinha, que gosta de ser mais delicada nos detalhes. Então, se esse é o seu caso, não compre uma camiseta tradicional básica, compre uma com manga bufante. Segundo tipo de peça que você precisa ter no seu armário cápsula é uma peça statement. E aqui que o armário cápsula fica interessante. Isso é uma coisa que nunca é falado no conceito do armário cápsula, e eu acho que é essencial que você tenha uma peça statement, como por exemplo um blazer colorido, uma jaqueta de couro, um sapato incrível, tipo um sapato com algum detalhe que chame a atenção, um sapato vermelho, assim, alguma coisa que realmente faça uma declaração. Por isso é peça statement. Statement é declaração. Uma coisa que seja impactante, que você bata o olho nela e você pense, nossa, aquela pessoa tem personalidade por estar usando aquela peça, sabe? Que isso eu acho muito essencial para que seu armário cápsula ele tenha personalidade. E você não é uma pessoa básica, normal, comum. Você quer expressar alguma coisa
com a sua vestimenta, senão você não estaria nesse vídeo. Então, o que você precisa fazer é ter uma peça statement no seu guarda-roupa. Porque tem muita gente que não gosta de blazer, mas às vezes é porque acha muito formal, acha a cor muito, sabe, sem graça. E talvez a pessoa usaria um blazer se fosse colorido. Talvez a pessoa não usaria blazer por nada no mundo. Então, se você não usaria blazer por nada no mundo, não compra um blazer. Muito menos um colorido. Se você não gosta, não gosta. Mas tem muita gente que não gosta porque passa uma imagem muito formal. Daí, de repente, um blazer colorido, sei lá, num vermelho, num laranja, sei lá, a pessoa tenha coragem de usar, tenha vontade de usar. Então, é muito importante que a gente considere as peças statement no nosso armário cápsula. Outra questão é cores e estampas. Ao invés de ficar naquela paleta de cores neutras, no confortável, nas cores que fica bem em quase todo mundo, se você, por exemplo, é uma pessoa que ama cores vibrantes, que ama cores bem coloridas, opte por comprar peças que sejam bem coloridas para não trair a tua personalidade. Mas, como a gente faz isso e podendo fazer várias combinações, é tendo algumas peças neutras. Por exemplo, comprar um vermelho que você sabe que vai combinar com aquela saia preta que você tem, por dar um exemplo. Então, e sabendo que você precisa ter peças coloridas ou estampadas que elas vão poder ser versáteis, que elas vão poder ser combinadas de diversas maneiras com outras peças. Então, é uma maneira de achar um equilíbrio, de você poder usar as cores que você quer e combinar elas de maneira prática e fácil. Tem gente que consegue combinar cores bem coloridas com outras cores bem coloridas e sair na rua de maneira bem criativa. Mas para quem não tem essa coragem toda, mas ainda assim gosta de usar cores vibrantes, é recomendável que você opte, obviamente, por comprar cores vibrantes, as cores que você ama usar, mas que você tenha sim algumas peças neutras com as quais você possa combinar, para elas serem peças versáteis, ambas, todas elas. Deu para entender? Bom, agora vamos falar sobre como fazer que o armário cápsula dure. Para quem não sabe, o conceito, o armário cápsula em si é para ser duradouro, para que ele dure bastante tempo. Então, primeiríssima coisa que a gente precisa levar em consideração é a qualidade antes do que a quantidade. Porque, para começar, o armário cápsula é uma base de peças reduzida, assim, são poucas peças que vão servir de base para criar todos os seus looks. Então, não precisa ser de grande quantidade, tem que ser de boa qualidade para você não ficar gastando sempre nas mesmas peças. Porque se você comprar peças de qualidade pobre, você vai acabar investindo nas mesmas peças, nas mesmas camisetas, nas mesmas calças daqui a 2 meses. Então, é melhor que no começo, de primeira, você consiga investir um pouco mais para ter qualidade antes do que ficar... É preferível isso do que ficar investindo a cada 1, 2 meses nas mesmas peças. Então, porque são, para começar, vão ser peças que você vai usar muito. Praticamente o tempo inteiro você vai usar as peças bases. Elas vão ser a base de quase todos os teus looks. Então, como você vai usar muito, elas precisam ser de boa qualidade. Mais do que as outras que você não vai usar tanto. Essas aqui precisam ser de boa qualidade. E tem várias coisas que você pode fazer, vários truques, vários detalhes nos quais você precisa prestar atenção para saber se uma peça é de boa qualidade ou não. Por exemplo, se as costuras estão bem feitas, se os botões estão bem costurados, os tecidos, tudo isso, especialmente se você vai em lojas de fast fashion, você precisa prestar muita atenção a cada mínimo detalhe. Porque as lojas de fast fashion tem muita peça de qualidade podre, assim, muito ruim. Mas tem muitas outras peças de boa qualidade. Então, o bom é que você invista, por exemplo, em fibras naturais. Ou seja, algodão, linho, lã, tudo isso são fibras naturais que vão durar muito mais. Então, para as peças básicas do seu armário cápsula, é preferível que você invista um pouco mais, prestando atenção nos detalhes, nas costuras e nos tecidos. Além disso, tem 3 coisas assim básicas que você pode fazer para que suas peças elas durem mais. Além de você comprar de melhor qualidade, tem 3 coisas que, mesmo não sendo de tão boa qualidade, você precisa considerar na hora de cuidar das suas roupas. Primeiro de todas é lavar da maneira certa. Cada peça que você compra
vem com uma etiqueta de como ela deve ser lavada. Então, não é que você tem que ficar pesquisando. Não. A mesma peça já diz ali como ela deve ser lavada. Às vezes diz que não deve misturar com tal tecido ou que não deve misturar com tal cor. Enfim, tem várias instruções que eles colocam nas etiquetas. Além disso, a maneira de guardar as roupas, isso importa muito. Tem tecidos que são mais delicados, mais finos ou mais delicados mesmo, que eles precisam ser... É melhor que você pendure essas peças no seu guarda-roupa do que dobre para não... de repente, você quiser usar um dia, assim, rápido de manhã e a pessoa... e a roupa estiver toda... Como que chama a palavra? E que a roupa não esteja toda amassada, enrugada. Não sei se enrugada é uma palavra que se usa para isso. Eu tive que pesquisar, porque eu tinha esquecido completamente. Enfim, então guardar da maneira certa os tecidos que são mais pesados, você pode e deve dobrar. Tipo, calça jeans você não precisa pendurar, porque não vai ficar amassada nem nada por esse estilo. Então, por exemplo, calça é uma coisa que você pode dobrar e guardar no seu guarda-roupa. Coisas como, por exemplo, essa camisa, que é mais delicada, um tecido bem mais fino, mais... por exemplo, algodão, já que estamos falando desse exemplo, algodão é um tecido que eu recomendo muito que você pendure, porque é um tecido que ele é amassável, ele fica amassado com muita facilidade. Então, se você quer se vestir de maneira prática e rápida todos os dias pela manhã, é recomendado que você pendure tecidos que são mais fáceis de amassar, por exemplo, o algodão. E terceira e última dica dessas dicas básicas, simples, que todo mundo pode fazer, todo mundo pode seguir essas dicas, é que consertos rápidos fazem milagres. Por exemplo, um botão solto, uma barra descosturada, tudo isso que são coisas simples de consertar, é bom que você conserte quanto antes, porque isso não é desculpa para abandonar uma peça. Obviamente, qualquer peça pode descosturar alguma coisa, um botão, inclusive algumas que sejam de ótima qualidade, pode acontecer, então... Não abandone uma peça só por causa disso. Manda na costureira ou costura você mesmo, porque te garanto que costurar um botão não é nada de outro mundo. Então, não abandone uma peça só por causa disso. Porque imagina a gente que compra outra peça por causa disso. Tem que ter dinheiro, né? Porque tem gente que faz isso. Sendo que é um conserto muito fácil de fazer. Outra coisa que a gente pode e deve considerar é a reutilização. Por exemplo, tingir uma peça que desbotou, ajustar o caimento, mandar uma costureira para que ajuste o caimento, até mesmo transformar uma calça jeans num short jeans. Tudo isso vai ajudar que aquela peça, para estender a vida útil daquela peça, em vez de pensar logo em jogar fora. Às vezes, por exemplo, uma calça que você não gosta mais, transformar ela em um short, você acaba amando e usando esse short por 2 anos mais, 3 anos mais, quem sabe. Eu tinha uma calça, que ainda tenho que tingir, inclusive, que eu manchei com clorofina e eu preciso comprar uma tinta de tela para pintar, porque eu amo aquela calça e eu não vou jogar fora por nada neste mundo. Inclusive, eu estou tentando ver onde eu consigo achar uma cor que seja bem parecida com a da calça, mas tá muito difícil. Mas, assim... mas eu também moro em cidade pequena, talvez para você seja um pouco mais fácil conseguir uma tinta para peças que desbotaram. Hoje em dia eu não posso falar que eu tenho um armário cápsula super definido, mas eu tenho peças que eu considero que são essenciais, que são básicas, que são versáteis, que eu posso combinar de diversas maneiras com todas as outras roupas do meu guarda-roupa. Se eu mostrasse para as pessoas as peças que eu considero básicas do meu guarda-roupa, elas ficariam... Luna, isso não é um pouco básico. Mas para mim e para mim funciona. Para mim, a questão do armário cápsula é que você tenha peças que são versáteis e que você possa combinar de várias maneiras com as outras peças. Não é um blazer cinza, não é uma camiseta branca, uma camisa branca. Isso é uma coisa que eu não usaria hoje em dia. Quem sabe daqui a 2 anos, melhor não falo nunca, porque quem sabe daqui a 2 anos eu tô de camisa branca e blazer cinza, mas hoje em dia não faz parte do meu estilo, não faz parte da minha personalidade usar um blazer cinza, uma camisa branca, uma camiseta branca. Então, eu tenho a minha própria base de peças, não vamos falar básicas, de peças essenciais. Que são, que não vai ser uma camiseta branca, que não vai ser um blazer cinza. E por isso que eu falo que se você quer ter um guarda-roupa que tenha personalidade, procure saber o que funciona para você. Uma coisa que
Assim, eu faço muito antes de estudar moda, muito antes de entender sobre moda, desde que eu tenho memória, desde que eu sou criança, quando eu ia nas lojas comprar roupa, se eu via uma peça que eu achava muito bonita, mas eu pensava, meu Deus, mas não tem com que usar aquela peça, eu não comprava. Simplesmente nunca comprei uma peça que eu não pudesse combinar com outra peça. Nunca fiz isso. Não recomendo que ninguém faça, porque senão você vai ter que pensar em uma peça específica que combine com isso. E às vezes essa peça específica também não vai combinar com nada do outro que você tiver. Então a gente precisa ter essa lógica, essa consciência, essa inteligência na hora de comprar. Isso eu faço assim, uma das únicas coisas inteligentes que eu faço em relação à moda, a compras, desde que eu me conheço por gente. E eu recomendo que vocês façam também. Se vocês, por mais bonita que vocês acharem uma peça, se você não tiver, eu digo, pelo menos 3 maneiras de combinar, não leva pra casa. Não adianta. Pra quê, garota? Pra quê? Me fala. E por que eu sou tão insistente com isso, bato tanto na tecla com isso? Porque se você comprar, por exemplo, vamos supor que é um vestido, e você não poder usar ele de diversas maneiras, de combinar de diversas maneiras, aquele vestido vai se tornar um vestido para um tipo de ocasião só. Você não vai poder agregar nada a ele que, de fato, faça ele um vestido de diversas ocasiões. Ele vai ser um vestido feito para uma ocasião só. Porque o que torna uma peça de roupa ou um look versátil é que ele tenha uma terceira peça, acessórios, que você possa mudar o calçado, por exemplo, passar de tênis a salto, e que aquela peça fique bem de ambas maneiras. Então, isso que torna uma peça versátil. Se você tem uma peça que você só consegue usar em certo tipo de evento, é um investimento que você pode fazer, obviamente. Tem vestidos que eu acho lindos demais e que são só para jantares à noite, que eu considero que são só para jantares à noite. Se você quiser investir numa peça dessas, por favor, vá em frente. Mas assim, no começo, para montar o armário cápsula, essa peça não é útil, tá? Então isso é já mais um gosto, uma coisa mais por fora do que seria o armário cápsula. Acabei de pensar agora que eu poderia falar peças que eu teria e peças que eu tenho no meu armário cápsula, para ver se isso de repente ajuda ou inspira vocês a ter o próprio armário cápsula com a personalidade de vocês. Então vou falar aqui algumas coisas que são mais básicas, outras nem tanto, mas enfim. Uma coisa que eu teria que é muito básica, e eu não tenho inclusive ainda, mas eu tô assim, pensando nelas já, é regatas. Eu compraria uma regata preta e uma regata branca, que inclusive eu vou comprar agora pro verão, mas não gosto de regata de alça fina. Inclusive não gostava de regata de jeito nenhum, comecei a gostar há um mês atrás, eu acho. Então eu gosto de regata com uma alça um pouco mais grossa. Eu acho que fica mais bonito, porque para começar você pode usar sutiã, enfim, fica mais bonito, eu acho mais confortável também, acho mais versátil do que a alça fina. A alça fina é um pouquinho mais, qual seria a palavra? Um pouquinho mais deselegante. Não que seja uma coisa vulgar, mas não é tão elegante, não é tão versátil. Outra coisa que bom, isso aqui eu tenho, eu acho que todo mundo tem, é calça jeans. Eu tenho várias calças jeans. Lavagem mais escura, outras em lavagem mais clara, mas tenho várias calças jeans. Acho que uma coisa que não pode faltar no guarda-roupa de ninguém é calça jeans. É prático, é bonito. Inclusive, gosto de calça jeans de cintura baixa. Me perdoem. Isso, por exemplo, já é uma coisa um pouquinho menos básica, porque se supõe que as mais comuns hoje em dia são de cintura alta. A maioria das minhas calças são de cintura baixa. Eu tenho umas 5 calças de cintura baixa, 4, não sei. Enfim, não lembro agora de cor. Outra coisa que eu não teria, mas eu tenho outra cor, é camisa. Eu tenho essa camisa aqui, que é de botão, mas eu não teria na cor branca, porque não acho que combina comigo, com a minha personalidade. Eu vi essa num brechó, bati o olho e falei, meu Deus, será? Experimentei e achei linda demais. Inclusive é meio solta, e aí eu coloco uma parte por dentro da calça jeans, assim meio que... Ai, deixei a camisa por dentro da calça, foi sem querer. Sabe? Uma coisa mais espontânea. Enfim, que mais eu teria? Um salto. Eu acho que é uma coisa muito essencial ter pelo menos um salto. E não tô falando de um salto grande. Pode ser uns Mary Janes. Eu tenho inclusive os Mary Janes, que é um saltinho, assim, relativamente pequeno. All Star, um tênis que eu acho básico e lindo demais. Eu não gosto de tênis todo branco, com uma plataforma desse tamanho, eu acho feio.
mas isso vai do gosto de cada um. Então eu prefiro os clássicos All Star. Uma bota coturno eu acho super essencial. Eu não acho que é a mais básica, eu acho que tem botas mais básicas do que essa, então eu acho um pouquinho mais ousada, digamos, mais urbana. Imagino meninas em São Paulo, por exemplo, com muita personalidade usando bota coturno, porque eu acho que a bota é muito chamativa, é bem grandona, né? Então é uma bota com muita personalidade, eu acho linda, inclusive tenho. Que mais? Meia calça pro outono e pro inverno é assim, muito necessário. Eu acho que é uma das coisas mais essenciais para as mulheres é ter meia calça, assim, de verdade. Eu não lembro de nunca na minha vida não ter meia calça. Nunca. Porque eu gosto muito de usar saia. Não tanto vestido, mas saia eu amo. Então, eu não fico sem saia no inverno e no outono. Não. Meia calça tá aí pra isso. Um sobretudo meio grande para o inverno, para o outono, eu acho muito essencial também. Um vestido preto de manga comprida e outro de manga curta. São coisas assim que podem parecer mais básicas, mas se você combinar de maneira mais com uma peça statement, com bons acessórios, fica uma coisa mais ousada, um pouco mais... Por exemplo, imagina você de vestido de manga comprida, coloca uma bota coturno. Olha, se não fica cheia de personalidade. Enfim, acessórios é outra coisa que não esqueçam dos acessórios. Acessórios são, assim, essenciais para você ter um armário cápsula. Sem os acessórios, você vai ter um armário cápsula sem graça, independentemente. Você precisa de alguns colares, alguns brincos, anéis. Acho que esses são os mais usados, os que mais têm graça. Cintos também, bolsas, nem se falem, bolsas e sapatos. Bolsas e sapatos, assim, que nem todo mundo considera que são acessórios, mas são acessórios. Bolsa, sapato, acessórios, brinco ou... Na verdade, se você não gosta de usar colar, você não vai comprar colar só porque eu tô te falando para comprar colar. Você vai... Provavelmente você gosta de algum tipo de acessório, seja brinco, pulseira, colar, enfim, anéis, algum tipo. E escolha seu preferido e invista em bons acessórios. Porque se for de uma qualidade meio podre, a gente sabe que eles ficam todos esverdeados. Então, invista em acessórios um pouco de melhor qualidade para destacar no seu armário cápsula. Esse é um conselho meio extra que eu tô dando aqui. Uma última coisa que eu acho importantíssima eu falar aqui, eu deixar bem claro, é que o armário cápsula, ele funciona para todos os estilos, ao contrário do que nos fazem acreditar na internet, que basicamente parece que é só para o estilo casual, mas não, ele pode funcionar para o estilo romântico. Se você, por exemplo, se você se considera no estilo romântico, compre uma camiseta com manga bufante, compre uma blusa, um azul bebê com renda. É uma cor mais neutra ainda assim, mas ainda assim tá no romântico, a renda faz com que seja mais romântica ainda, então é só achar o ajuste perfeito para você. Por exemplo, se você se considera mais ousada, invista em peças de couro. Couro é uma coisa que é considerada básica e ao mesmo tempo não. Então, dependendo, pode escolher couros mais simples e outros couros com, por exemplo, tem uma jaqueta de couro que tem estampa de onça por dentro. Então, é um pouquinho mais ousada. Então, você vai vendo o que é o mais certo para você, mas não perca a sua personalidade no processo. O ideal, o propósito desse vídeo é que você faça um armário cápsula com a tua personalidade. Não se prenda às regras da internet de que você precisa ter uma camisa branca, um blazer, uma calça de alfaiataria. Não. Faça o seu próprio armário cápsula. E se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de curtir, de comentar qual dica foi mais valiosa para você, qual dica abriu a sua mente e compartilhe com outras pessoas que você considera que podem se interessar por esse assunto também. E é isso, um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.